Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nessa videoaula no link disponível abaixo do vídeo. Nessa aula, vamos montar um formulário. Esse formulário vai salvar os seus dados num banco de dados MySQL. Então, vamos começar a fazer isso. Aqui vou utilizar o AMP Server para executar o código como servidor. Vou utilizar o Notepad++ para poder editar e o Google Chrome para visualizar o resultado final. Então eu vou abrir agora o AMP Server. Então aqui o meu AMP Server, abri, está no disco C, o AMP www, vou abrir a pasta aula, e nesta pasta aula eu vou criar meu index, que vai ser o meu cadastro. Então nessa página que eu vou criar meu cadastro. Então vou abrir o Notepad++, vou salvar como, então este computador, disco C, o AMP www, e vou entrar aqui em aula. E vou criar aqui então o meu cadastro. Vou escolher a extensão PHP. E aqui, primeira coisa, como eu vou cadastrar, eu vou cadastrar as informações no banco de dados. Então, eu já tenho meu banco de dados criado. Então, esse banco aqui, minha base de dados chamada funil de vendas. E eu vou cadastrar um usuário. Então, eu vou fazer aqui para poder cadastrar usuário. Então, primeira coisa, eu preciso fazer conexão. Conexão com o PHP com banco de dados. Então, eu já vou copiar uma instrução pronta, para ficar a aula mais curta, aqui no qual eu preciso os dados do servidor, como o servidor está dentro do meu próprio computador, então localhost. O AMP Server, ele deixa como padrão o usuário root, então se você estiver utilizando o AMP Server, provavelmente o usuário é root. Agora, se estiver utilizando algum outro, pode ser que seja algum outro usuário. Ou talvez você tenha mudado. A senha também, o AMP Server deixa em branco. E aqui a base de dados, funil de vendas. E aqui eu crio a conexão, já utilizando o MySQL. Então aqui eu já estou utilizando o MySQL. E aqui eu verifico. Se houver falha, apresenta o erro. Se não, não apresenta nada. Eu comentei aqui essa linha. Então aqui simplesmente fizemos a conexão. Mas a nós interessa é o cadastro. Então essa aqui, ao invés de deixarmos aqui, podemos criar um novo arquivo e salvar como conexão. Conexão.php. Então conexão.php. E aqui eu coloco a conexão separada. E o cadastro só fica para o cadastro. Para esse cadastro aqui, eu vou utilizar já as instruções do HTML5. Isso fazer com que já esteja conforme as regras do HTML5, o nosso cadastro. Então aqui, primeira coisa, eu vou colocar, colocar o doctype. Doctype HTML. Depois que eu coloquei doctype, vou abrir o HTML. Já vou finalizar o HTML. Aqui vou colocar o cabeçalho. Já vou finalizar o cabeçalho. O cabeçalho só vai ter o título. Então, title, cadastro. Já vou fechar o title. E aqui vou colocar o body, que é o corpo, que vai conter o formulário. Para mim poder criar o formulário, utilizo a tag form, então porque
do próprio HTML. Então, para mim, quando eu quero criar um formulário, eu utilizo a tag form. Depois da tag form, eu vou indicar qual método que eu vou utilizar para passar os dados de uma página para outra. Eu vou utilizar o método post. Depois, eu vou dizer para qual página que eu quero enviar os dados. Então, action. Para qual página que eu quero enviar? Eu quero para a página processa cad usuário.php. Então, essa será a minha página. Então, já que eu vou enviar os dados para essa página, eu já vou criar essa página aqui, para já ter pronta. Salvar como, processa cad usuário, salvar. Voltando no nosso cadastro, abrir o form, vou finalizar o form e aqui vou criar um campo. Vamos ver quais os campos nós temos no nosso banco de dados, na nossa base, na nossa tabela. O usuário temos nome, e-mail, senha. Então, por exemplo, eu vou só cadastrar o nome. Eu vou pegar aqui, alterar, porque olha, eles estão como obrigatório esses campos. Eu vou alterar eles para não serem obrigatórios. Ok, então agora coloquei que eles não são obrigatórios. Então, o primeiro campo é o nome. Então, eu vou, por enquanto, cadastrar somente o nome. Então, eu vou criar um campo, input, type. Então, input é tag do HTML para criar um campo. Type é o tipo. Então, como o nome é texto, então eu vou colocar text. Todo campo tem que ter um name. Então, name significa nome. Então, todo campo tem que ter um name. Name, então, aqui, por exemplo, vou deixar o nome txt nome usuário. Txt nome usuário. Então, esse campo se chama txt nome usuário. Vou finalizar aqui. Vou criar um botão. Então, input type. Então, input type submit, porque eu quero um botão. Então, podemos ver que aqui eu coloquei em cima text, porque era texto. O nome da pessoa é texto, João, César e assim por diante. Agora, botão eu coloco submit. Agora, o que aparece em cima do botão, eu coloco dentro do value. Então, value igual, entre aspas, duplo, enviar ou cadastrar. Ok? Salvei. Então, vamos ver agora como ficou esse nosso formulário. Eu coloquei na pasta aula. Na pasta aula eu vou abrir o cadastro. Então temos aqui ó, o campo e o botão cadastrar. Não tá definido o layout, nada, porque eu só quero fazer com que ele funcione. Então aqui temos o nome. O próximo campo é e-mail. Então vamos fazer nome e e-mail só. TXtype. O HTML5, antes do HTML5, no e-mail eu colocava TXT, porque o e-mail é um TXT. Mas agora o HTML5 trouxe o atributo e-mail para os campos e-mail. Então aqui eu coloco TXT, e-mail, usuário. Salvo. Vou colocar aqui um BR para quebrar linha. Vamos ver agora como ficou. Está aqui. Vamos colocar mais um BR. Ok? E cadastrar. Podemos aqui, para ficar mais legal, para ser o correto, nome, embaixo, e-mail.
ok? E podemos colocar também aqui, por exemplo, placeholder. Placeholder é o que aparece dentro do campo. Digite o nome completo. Ó, digite o nome completo. Então, essa é a função do placeholder. Agora, vamos nessa página processa. Estamos recebendo através do método, enviando através do método post. Então, aqui eu vou abrir o PHP. E já finalizar o PHP. E aqui, se eu vou receber através do método post, então eu vou colocar cifrão underline post. Então, o que eu estou recebendo através do método post. Através do método post, eu estou recebendo qual campo? Então, esse campo aqui, txt nome usuário. Então, eu vou colocar aqui txt nome usuário. Então, estou recebendo através do método post tudo que estiver dentro do campo txt nome usuário, que seria esse primeiro campo aqui. Ou também podemos dizer é esse campo aqui. Depois que ele recebe, ele atribui o valor para um campo, para uma variável chamada nome underline usuário. Igual. Então, depois que ele recebe os dados, ele atribui para essa variável aqui. O segundo também eu faço do mesmo modo, através do método post. Eu vou receber tudo que estiver dentro do campo txt e-mail usuário. Então, por isso que é importante colocar o name para cada campo do formulário. E aqui eu vou criar, depois que ele recebe, ele atribui o valor para a variável chamada e-mail usuário. Agora, se eu fazer aqui simplesmente um echo nome usuário, traço, e-mail usuário, ponto e vírgula, ele já vai trazer os dados, já vai enviar os dados de uma página para outra. Então, se eu colocar cesar@.com.br, cadastrar, e ele não foi. Porque faltou fechar aqui o sinal. Então, vou atualizar, colocar o e-mail, e vou enviar. Então, já recebemos os dados daquela outra página. Ó, eu no processo CAD usuário recebi os dados que vieram do cadastro.php. Feito isso, então já estamos recebendo os dados. Vou comentar a linha e vou incluir agora esse arquivo conexão. Eu vou incluir aqui. Para mim incluir ele aqui dentro, eu simplesmente faço include, que eu quero incluir o arquivo conexão para cá. Então, include once. Então, inclua o arquivo que se chama conexão.php, que é esse daqui. Quando eu coloco include, isso significa que todo o código que está dentro desse arquivo vai ser chamado para cá, para dentro. Então, fizemos a conexão. Vamos executar para ver se ele não vai apresentar nenhum erro. Não apresentou nenhum erro, quer dizer que está ok. Agora vamos fazer o insert. Então, vamos inserir. Então, result. Então, uma variável result, ela vai receber, result usuário, ela vai receber o insert into usuários. Então, insira os usuários,
campo. Então, quais são os campos que eu tenho? Nome e e-mail. Então, são esses dois campos, nome e e-mail, que eu estou cadastrando. O campo nome e o campo e-mail. Os seguintes valores. Então, agora eu vou colocar values. Os seguintes valores. Então, os valores que estão dentro da variável cifrão usuário. E os valores que estão dentro da variável e-mail usuário. Ponto e vírgula, aqui no final ponto e vírgula, para mim finalizar. Agora, eu peguei a instrução SQL e coloquei dentro dessa variável. Agora eu preciso simplesmente executar essa variável. Então aqui, para mim, tudo que estiver executado vai estar dentro dessa variável resultado usuário. Essa variável não é importante criar, mas caso venha testar se foi salvo alguma coisa, é interessante ter essa variável. Então agora aqui vou utilizar o MySQL. Lembrando, é MySQL com I e não o antigo MySQL. Query, então MySQL query. O MySQL sempre solicita que eu coloque sempre a conexão antes aqui. Então, como que se chama a nossa conexão? A nossa conexão se chama cifrão com. Então, eu vou colocar aqui cifrão com. E agora eu coloco a instrução. Seria essa instrução aqui. Mas essa instrução está sendo colocada onde? Está sendo inserida nessa variável. Então, se eu colocar essa variável, é a mesma coisa que eu colocar tudo isso daqui. E agora, ponto e vírgula. Ok, vamos ver se ele vai salvar. Vamos ver aqui quais são os dados que nós temos. Nós temos o 10. Agora, vamos ver se eu executar o que vai acontecer. Não apresentou nada porque eu não pedi. Mas aqui temos 10. Vamos ver se ele salvou. 11, ó. Então, ele já está funcionando. Os outros campos, ele veio como nulo, porque eu não estou inserindo nada. Se eu, caso queira colocar, por exemplo, 1, só para vocês verem que está funcionando, 1. E aqui também tirar o BR, coloco cadastrar. Ó, 1 e sem o BR. Eu também posso fazer com que ele apresente uma mensagem se foi cadastrado com sucesso. Então, eu posso pegar. Eu já vou copiar uma instrução pronta para encurtar o vídeo. Então, aqui eu vou colocar essa instrução. Caso ele, usuário, tirar o acento, porque senão ele vai dar erro, porque não estou colocando o HTML ali no início. Então, e vai ser redirecionado para a página cadastro.php. Então, aqui não é loja, é aula. Ok. Então, vamos testar agora. Número 2 aqui, .com.br. Usuário cadastrado com sucesso. Ok? Se formos ver se o 2 está aqui, está aqui. Então, essa aula foi um exemplo de cadastrar. Como cadastrar o usuário. Você pode baixar o código-fonte desenvolvido nessa videoaula no link disponível abaixo do vídeo. E até um próximo tutorial.